Olá, meninas, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima aula falar um pouquinho sobre insuficiência cervical. Vamos entender um pouquinho sobre isso e também um pouquinho sobre o que é colo curto, qual a diferença desses dois e como que funciona tudo isso. Vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. E vamos lá. Então, insuficiência cervical. O que é isso, Jennifer? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é sobre o nosso colo do útero. O que é o nosso colo do útero? É essa região todinha aqui, ó. Essa região durante a gestação, o colo do útero durante a gestação, ele é duro, tá? Duro igual a pontinha do nosso nariz. E quando a gente está em trabalho de parto, ele vai amolecer igual a ponta da nossa orelha, tá? Mas durante a gestação, ele precisa ficar duro, fechado, sem dilatação e posterior, tá? E longo. Então, ele é longo, duro, posterior e não tem dilatação. Por quê? Porque não está na hora desse bebê nascer. Então, esse colo ele precisa suportar o crescimento desse bebê, o desenvolvimento, o peso desse bebê e se manter assim durante a gestação inteira, até quando a gente começa a aquecer para o trabalho de parto, tá bom? E aí, o que é que acontece? Um colo que tem a insuficiência cervical, que é insuficiente, o que é isso, Jennifer? Quando o bebê começa a pesar, ele começa a mudar, a dilatar, a amolecer. Ele começa a se abrir para esse bebê passar. Ele não sustenta, ele não consegue segurar aquele bebê ali dentro. Ele começa a ficar com insuficiência. Então, ele era fechadinho, ele começa a abrir, a dilatar, certo? Ele era posterior, ele vai centralizando para o canal da vagina, ali. Ele começa a afinar, a ficar molinho, entendeu? Tudo que deveria acontecer lá no final da gestação para o trabalho de parto começa a acontecer anteriormente, no começo da gestação, ali por volta do segundo trimestre, tá bom? E isso não pode acontecer. E aí, como que a gente entra no diagnóstico? Jennifer, como é que eu sei que eu tenho um colo com incompetência cervical, com insuficiência cervical? Primeira forma é com dados anteriores. Então, você vai no seu consulta de pré-natal e a mulher relata lá que já teve percas gestacionais, né? Ela já teve abortamentos, perdeu o bebê. E foi normalmente a faixa de idade gestacional que ela estava era ali entre a 14 e a 28ª semana de gestação. Então, entre essa faixa aqui, quando as mulheres têm perdas recorrentes, né? 1, 2, 3 percas dentro dessa faixa de idade gestacional, a gente já pensa e já trata como insuficiência cervical. A outra forma é nos morfológicos, nos ultrassons, onde a gente faz a medida do colo do útero. E aí, principalmente ali no segundo trimestre, a gente tem o morfológico do segundo trimestre, que a gente faz com a medida do colo, a gente vê o tamanho desse colo. Se o colo for abaixo de 25 milímetros, ou 2,5 centímetros, se ele for abaixo disso, ele é um colo curto. Aqui, ó, isso aqui é um colo longo, um colo normal. Isso aqui é um colo curto. O colo curto, ele é curto e a gente precisa observar se ele vai realmente ter a incompetência cervical, tá? Mas o colo curto, ele já é um sinal de alerta, certo? Agora, existe também nesses casos aqui, quando a mulher já tem incompetência cervical, normalmente nesse morfológico já vai apresentar um colo, deixa eu mostrar aqui para vocês, um colo que já começa a ceder, já começa a abrir, ele já está curto, porque ele afinou, ele era longo e ele afinou, e já começa a ter dilatação, a gente consegue ver uma dilatação, principalmente na parte de dentro do colo ali, a gente começa a ver uma dilatação, e a bolsa de líquido amniótico, ela começa a passar ali, ó, pelo canal da dilatação, onde está tendo a dilatação, essa bolsa começa a passar. Então, isso aqui, normalmente no morfológico do segundo trimestre, a gente já consegue diagnosticar
essa incompetência estimocervical. A mulher está ali por volta de 20 semanas de gestação, está muito cedo para esse bebê nascer, certo? E justamente o maior risco da insuficiência estimocervical é isso, é o nascimento prematuro, porque é um prematuro muito prematuro. É um bebê que tem muito risco se nascer, muito risco de não sobreviver, entende? Por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico precoce, para fazer um tratamento precoce, para que a gente tarde ao máximo possível o nascimento desse bebê, tá? Então, como que a gente vê? Primeiro, diagnóstico, vendo o histórico dessa mulher. Teve perdas gestacionais por volta dessa faixa aqui, ó, de idade gestacional, né? 14 semanas, 28 semanas, possivelmente incompetência estimo-cervical, e a gente já trata como isso, como incompetência estimo-cervical. Morfológico do segundo trimestre, fez a medida, já tem sinais de incompetência estimo-cervical, já tem dilatação, esse colo está afinando, né? Essa bolsa está começando a ficar protusa ali, está aparecendo essa bolsa ali, isso é incompetência, já tem que fazer tratamento. O colo deu curto, Jennifer, abaixo de 25 milímetros, ou 2,5 milímetros, ou centímetros. O colo deu curto, eu preciso ficar de olho nesse colo, para saber se realmente ele vai desenvolver uma incompetência estimo-cervical. Precisa fazer ultrassom seriada para ver se esse colo aqui ele vai começar a abrir e a gente já entra com tratamento, tá? E aí, a mulher também que está passando pela incompetência estimo-cervical, ela vai apresentar ou sangramento ou essa pressão na vagina, próxima ali das 20 semanas. Por quê? Porque o colo está cedendo, o bebê está descendo, e isso está causando uma pressão ali naquela vagina. Isso não era para ela estar sentindo com 20 semanas de gestação. Era para ela estar sentindo mais, isso aí, mais para o final da gestação, próximo de entrar em trabalho de parto. Então, ela começa a sentir isso com 20 semanas, epa, sinal de alerta. Sangramentos com 20 semanas, pressão na vagina nessa faixa aí das 20 semanas, a gente precisa observar, fazer ultrassom, medida de colo de útero, para que a gente consiga fazer um tratamento rápido, tá bom? E como que é o tratamento? A gente vai fazer, normalmente, o tratamento mais recomendado é a cerclagem, tá? Entre 12 e 16 semanas, quando a gente descobre isso precocemente, tá bom? Por quê, Jennifer? Lembra daquela mulher do histórico que eu falei para vocês? Então, ela tem histórico de perdas gestacionais dentro daquela faixa gestacional de 14 semanas a 28 semanas. Ela tem histórico disso. Se ela tem histórico disso, a gente já faz cerclagem logo depois do morfológico do primeiro trimestre, para que a gente não corra o risco dessa mulher perder esse bebê novamente. Cerclagem de emergência é quando o diagnóstico se dá lá no morfológico do segundo trimestre. A mulher foi lá, fez o morfológico, fez a medida do colo do útero, deu incompetência estimo-cervical, aquele colo está dilatando, tá afinando, aquele bebê está descendo ali naquele canal, e aí a gente faz uma cerclagem de emergência, tá bom? Dá para fazer dependendo ali de como tá a situação. Por quê? Porque se a gente tem, igual aqui nessa imagem, uma bolsa descendo nesse colo, tá, gente? O que é a cerclagem? A cerclagem é um ponto, é um procedimento cirúrgico, onde o médico coloca um espéculo, igual quando a gente vai coletar preventivo, e aí ele vai amarrar esse colo do útero, ele passa ali a agulha com a linha e amarra esse colo do útero, certo? Mas, se essa bolsa, ela já tiver aqui, ó, protusa, vocês concordam comigo que se eu passo a linha aqui, a agulha, e eu furo essa bolsa, aí a gente tem um extravasamento de líquido, e aí essa mulher vai realmente ter que ter um parto prematuro, certo? Então, a gente tem que fazer essa análise também, se realmente dá para fazer a cerclagem, tá? Mesmo que seja uma cerclagem de emergência, se não temos extravasamento de bolsa, tá? Para fazer a cerclagem. Então, se a gente não tem um extravasamento de bolsa, a gente vai fazer a cerclagem de emergência, tá? Quando o diagnóstico. Aí, temos algumas referências que traz sobre o pessário, que é um outro protocolo, um outro procedimento, um outro material, que ele é como se fosse aqui, ó, um prendedor, tá?
ele segura esse colo do útero. Ele é em último caso, tá, gente? E ainda tem vários questionamentos sobre o pessário. Por quê? Porque ele traz muito risco de infecção, ele incomoda bastante a mulher. Então, a gente sempre dá preferência para cerclagem. Agora, num caso, por exemplo, igual a esse, que tem extravasamento de bolsa, que não dá para fazer a cerclagem, muito possivelmente a gente vai fazer o pessário, vai se colocar o pessário. O que a gente não pode é deixar esse colo abrir e essa mulher acontecer ali o aborto, a perda dessa criança, tá bom? Muito possivelmente também vai ser indicado o uso de progesterona e repouso, tá bom? Então, é uma gestação que a gente vai precisar de bastante cuidado em relação à questão do repouso, tá bom? Então, de primeiro, vai ser a cerclagem. Se não der para fazer a cerclagem, muito possivelmente vai entrar com pessário. Progesterona e repouso também vão ser recomendados, tá bom? Considerações finais, né? Não contraindica um parto normal. Gente, pensa comigo, o colo já é um colo favorável para parto, na verdade, né? Então, ele não contraindica um parto normal. Então, lá próximo de 30, a partir das 36 semanas de gestação, a mulher que fez a cerclagem ou colocou o pessário vai ser retirado, né? Esse procedimento aí vai ser retirado para que essa mulher entre em trabalho de parto. Ou em casos dessa mulher realmente entrou em trabalho de parto prematuro, colocou o pessário, fez a cerclagem, seja o que for escolhido aí, e ainda assim ela entrou em trabalho de parto prematuro. Aí a gente precisa retirar esse procedimento aí para que essa mulher tenha o bebê, tá bom? Então, não contraindica o parto normal, pelo contrário, tá? O parto normal, ele tem aí já como se fosse vamos dizer assim, né? Um benefício. Por quê? Porque esse colo, ele já é um colo que é favorável a dilatar, a afinar, a amolecer para o trabalho de parto, tá? Então, não contraindica, pelo contrário. Mas, realmente, é um diagnóstico que a gente precisa fazer o quanto antes. Então, se eu tenho, Jennifer, eu tenho histórico de perda gestacional nessa faixa de idade gestacional, eu preciso relatar, porque já precisa ser feita a cerclagem o quanto antes. Precisa ser feito o morfológico do segundo trimestre com medida do colo do útero, para que a gente diagnostique, tá? Se tem um colo curto, a gente vai ficar de olho, tá? Ou alguns médicos já vão até colocar o pessário. Se já começou a apresentar a incompetência cervical, a gente já vai fazer uma cerclagem de emergência, tá? O que não dá é para a gente não diagnosticar, a gente precisa olhar isso o quanto antes. E o morfológico do segundo trimestre, com medida do colo do útero, ajuda e muito, tá bom, gente? Salva bastante vidas de bebês. Então, isso é muito complicado quando a gente não tem o diagnóstico, porque a gente acaba entrando em trabalho de parto prematuro, e essa prematuridade normalmente é extrema e é incompatível à vida, certo? Então, essa era a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, anotado, anotem as dúvidas para a gente tirar no nosso Tira Dúvidas, viu? Um beijo e até a próxima aula.